Nossa conversa no Bom Dia Responde de hoje é sobre Alzheimer. Vamos seguir aqui com a nossa entrevista, doutor Richard Arruda. Tem muita coisa aqui. Da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia está participando. E a Cíntia está perguntando, a gente até falou sobre isso, mas lá no comecinho do jornal, vale então ressaltar para o pessoal que está chegando agora, se o Alzheimer afeta só os idosos ou não, pessoas jovens também podem ter a doença. É uma doença típica do envelhecimento, afeta muito mais os idosos, mas como a gente comentou, é uma doença que começa antes. Ela começa enquanto a pessoa ainda é um adulto jovem. Então, por isso que a gente fala que a preocupação deve começar antes, porque ela só vai se manifestar lá na frente. Mirtes Arantes, Rio Verde, como prevenir o Alzheimer? Tem muita coisa para prevenir, por isso que até a consulta do geriatra ela é tão longa. Mas assim, via de regra, exercício, uma dieta adequada, com fruta, verdura, salada, legume, menos álcool, não fumar. Tem muita coisa para fazer que ajuda a prevenir o Alzheimer. Pergunta da Marlene Ferreira, lá de Acreúna. Ela diz que o pai dela tem Alzheimer há vários anos, sofre de manhã, de tarde, de noite com tonturas. Já fez vários exames, tomou inúmeros remédios, nada amenizou esses sintomas, ele está sempre cambaleante. Tem a ver com Alzheimer ou com o uso dos remédios? Provavelmente, às vezes algum remédio, porque é muito difícil o idoso ter só Alzheimer. Ele tem Alzheimer, mas ele tem outras doenças, né? A gente chama isso de multimorbidade. Então, muitas vezes ele tem alguma outra doença que possa estar causando. Então, a tontura em si não é um sintoma típico do Alzheimer, mas acomete o idoso com Alzheimer. O Auro de Itapuranga, açúcar pode provocar Alzheimer? Açúcar, sim. Na verdade, é a questão do diabetes, né? A prevenção do diabetes, né? Quanto maior, né? Mais descontrolado, mais descompensado o diabetes, pior é a evolução do Alzheimer. Então, muitas vezes a gente não pode dizer que vai causar ou não vai causar, mas pode piorar, né, a progressão dessa queixa de memória ou do Alzheimer. Doutor, eu vou aproveitar aqui a pergunta da nossa telespectadora Soégima, lá de Catalão, para tocar num ponto muito importante, que é o acompanhamento familiar. Porque a família de um paciente com Alzheimer, eu imagino, conheci já algumas pessoas assim, sofre muito, né? Ela está dizendo aqui que a mãe dela fica muito nervosa, não dorme à noite, fica brava o dia todo. Aí ela pergunta... A família fica desesperada, existe algum calmante que poderia dar para ela? Como que as pessoas que estão ao redor podem lidar com esses pacientes? Isso é muito interessante. A gente está falando de uma doença que ela pode durar 20 anos, né? Então, no início, a preocupação maior é a memória. Numa fase intermediária, é a agitação, a agressividade. Muitos idosos eles ficam extremamente confusos e é uma fase. A fase intermediária do Alzheimer é uma fase que precisa tratamento medicamentoso. Mas, muitas vezes, você inicia o medicamento para ajudar até nesse suporte familiar, mas você tem outras terapias, que é onde entra a gerontologia, várias outras estratégias para acalmar, para trazer atividade para a vida dessa pessoa, para que ela fique menos confusa. Então, se ela fica sozinha, quieta, o dia todo, chega à noite e às vezes não dorme. Aí, às vezes, o erro seria você medicar para induzir o sono. E aos familiares, paciência? Os familiares, sim. Não é fácil, né? Então, muitas vezes a gente tem até o burnout, o cuidador, ele sofre muito com isso. Então, o Alzheimer não afeta só o idoso, afeta toda a família desse paciente. Bom, então fica essa dica também, às vezes a família precisa ir no médico, acompanhar tudo, até para poder ter essas orientações. Doutor Richard, muitíssimo obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, né? Entender melhor, quando a gente tem informação, a gente enfrenta melhor os problemas que aparecem. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada.